A caderneta de poupança, esse investimento dos mais tradicionais em nosso país, registrou, infelizmente, um recorde de saques em agosto. Brasileiros sacaram 22 bilhões de reais a mais do que depositaram. A maior diferença para um mês desde o início da série histórica, em 95. O que acontece é que, com o orçamento apertado, as pessoas recorrem à poupança para conseguir pagar contas. Infelizmente, balança aí. Os dados surpreenderam o Banco Central. Isso porque o levantamento revela que a população está sacando mais da poupança do que depositando. Um novo recorde negativo para o país, onde as pessoas têm perdido cada vez mais recursos. Isso é ruim, porque as pessoas estão utilizando reservas, que seria por um caso emergencial, mas na situação que se apresenta, o que a gente percebe é que a retirada está recompondo o poder de compra, seria uma obrigação ou dívidas que as pessoas teriam para pagar, e aí saca daquilo que seria para uma emergência ou para um investimento futuro, em decorrência de uma situação emergencial. Um relatório do Banco Central revela que os brasileiros sacaram 22 bilhões de reais a mais do que depositaram. Segundo especialistas, alguns fatores foram determinantes para que isso acontecesse. O principal deles, a inflação. A poupança está rendendo menos do que o índice inflacionário. Isso significa que você perde duas vezes. Você está perdendo pelo poder aquisitivo da sua moeda, do seu salário, e você está perdendo naquilo que você está aplicando. Ou seja, ele não recompõe aquilo que seria a sua reserva para não perder o poder aquisitivo da sua moeda. Então, até aquilo que você reservou está perdendo para a inflação. Pois é, os reflexos da pandemia ainda tornam a afetar diretamente a população, que precisa aplicar o valor do saque para a compra de insumos essenciais. E, no final das contas, não sobra nada. Tudo caro, aí tem que ficar pagando as coisas e tudo, aí acaba tendo que sacar mais do que depositar. Josefa mesmo tem que fazer um verdadeiro esforço todo mês, mas mesmo assim precisa sacar o valor para pagar compromissos, a exemplo do aluguel onde mora. Do jeito que as coisas estão caras, não tem como guardar dinheiro em nada. Para o economista, há uma perspectiva de melhora para os próximos meses. Até lá, faz algumas recomendações para a população. Quem tem dinheiro para aplicar ou para fazer alguma reserva é buscar outros ativos. Por exemplo, os CDBs, que está pagando uns valores, um percentual bem acima da inflação, em determinado momento chega a dobrar o que a inflação está praticando, mesmo com a incidência de imposto de renda. Mas há outros ativos, as letras do Tesouro, geralmente ela rende um pouco mais, porque também não tem imposto de renda. Mas com a letra do Tesouro é interessante se preocupar, porque ela decorre muito da taxa de juros que o governo pratica. A Selic, por exemplo, que deverá mudar por esses dias. E na expectativa da recuperação econômica brasileira,